uma pequena rodoviária, um ônibus sai para São Paulo a cada 3 dias. Outro ônibus sai para Belo Horizonte a cada 5 dias. E outro sai para Vitória a cada 9 dias. No dia 13 de março, saíram ônibus para essas 3 cidades. E esse evento irá se repetir em abril no dia... Bom, meus queridos, primeiro que perceba uma coisa. Em uma pequena rodoviária, o ônibus sai a cada 3 dias. Quer dizer, 3 dias. O outro ônibus a cada 5. E o outro sai para Vitória a cada 9. No dia 13 de março, saíram ônibus para essas 3 cidades. Quer dizer, é comum sair os ônibus para as 3 cidades? Não. Um sai de 3 em 3 dias. Então, veja bem, ó. Um sai de 3 em 3 dias. Ok? O outro sai de 5 em 5 dias. O outro sai de 9 em 9 dias. Quer dizer, não é comum os 3 saírem no mesmo dia. Porém, no dia 13 de março, houve um dia que chamamos de comum. Então, 13 de março foi um dia comum. Que vem a ser esse comum? Os 3 saíram no mesmo dia. Depois, cada um volta para a sua rotina normal, de 3 em 3 dias, de 5 em 5 dias, de 9 em 9 dias. Mas a pergunta é, esse evento irá se repetir, ou seja, quando voltará novamente a sair os 3 juntos? Que dia será esse que tornar-se-á comum novamente? Toda vez que isso acontecer, meus queridos, comum, você irá fazer o MMC, ok? Você vai fazer o MMC. De quem, professor? De dias 3, 5 e 9, ok? Então, por 3 dá 1, 5 e 3. Por 3 dá 1, 5 e 1. E por 5, 1, 1, 1. 5 vezes 3, 15 vezes 3, 45 dias. O que eu quero que você entenda aqui, queridos? Como ele deu uma data aberta, 13 de março, ok? Você tem que considerar os dias do mês, quer dizer, março, eu tenho 31 dias, ok? Março, eu tenho 31 dias. Então, de 13 de março até 31 de março, vão ser 18 dias. Quer dizer, 45 menos 18, então vai ser 27 dias. Como é do próximo mês, então vai ser 27. Esse evento irá se repetir em abril no dia 27 de abril. E 27 de abril está na alternativa bola, ok? Muito bom. Vamos para mais uma questão. Em um acampamento há 29 meninas a mais do que a quantidade de meninos. Em um acampamento há 29 meninas a mais do que a quantidade de meninos. Todas essas crianças foram divididas em grupos compostos por 3 meninos e 4 meninas. Olha que interessante. Vamos olhar lá. Olha lá. Foram divididos em grupos compostos por 3 meninos e 4 meninas. Imagine aqui que aqui seja um grupo. Ok? Então eu tenho 1, 2, cada grupo vai ter 3 meninos,
tá? Vamos colocar aqui, ó, meninos. Meninos. Vamos chamar de pontinho e meninas. Vou chamar de xizinho assim, ó. Tá bom? Então eu tenho 3 meninos e 1, 2, 3, 4. Ok? Então cada grupo, isso aqui é cada grupo. Cada grupo vai ter 3 meninos e 4 meninas. Ok? Ele diz que todas as crianças foram divididas em grupos e o total de crianças nesse acampamento está compreendido entre, queridos, cada grupo, se cada grupo tem 3 meninos e 4 meninas, há de convir comigo que todo grupo tem uma menina a mais. Então, qual vai ser o total de grupos? Ah, professor, o total de grupos, como tem 29 meninas a mais, então o total de grupos serão 29 grupos. Professor, eu não entendi. Ué, se tem 29 meninas a mais, há de convir comigo que cada grupo é ser um a mais. Imagina o seguinte, ó, vem comigo aqui. Se eu não tivesse menina a mais, ó, tem 1, 2, 3 menino, 1, 2, 3 menina. Você concorda que essa menina a mais, como tem 29, foram colocados uma a mais em cada grupo. Como tem 29 meninas, então só pode ser 29 grupos. Então, ele quer saber o total de criança. É simples. Se ele quiser saber o total de meninos, meninos seria 29 vezes 3. Ok? Então seria 87 meninos. Estou fazendo separado aqui. Eu podia já fazer vezes 7, mas vou fazer separado. E eu tenho, então, 29 vezes 4. Ok? 29 vezes 4, que vai dar 116 meninas. Isso implica dizer que eu terei um total, meus queridos, de 203 crianças. Eu vou ter um total de 203 crianças, que é 87 mais 116. 203 crianças está entre 200 e 208. Alternativa A. Ok, meus queridos? Em uma confeitaria, cada doceiro consegue fazer ou 48 doces pequenos por hora, ou 48 doces pequenos por hora, ou 15 doces grandes a cada 2 horas. Bom, queridos, quando você tem um problema desse tipo, ou um ou outro, vamos primeiro converter uma coisa em outra. Porque ele fala assim, ó, esses doceiros podem finalizar o trabalho iniciado por um outro doceiro, sempre no ritmo indicado e apenas um doceiro trabalhando por vez em um doce. Para serem produzidos 4.176 doces pequenos e 345 doces grandes em 7 horas, o número mínimo de doceiros que devem trabalhar. Primeiro, vamos fazer uma coisa interessante aqui. Vai virar uma regra de 3, sim, mas vamos comigo aqui, ó. Não são 48 doces pequenos ou 15 doces grandes a cada 2 horas? Vamos deixar tudo em função dos grandes. Então, 48 pequenos por hora, eu posso dizer que é o que, queridos? 96 pequenos a cada 2 horas. Ah, professor, você já está deixando os dois a cada 2 horas. Primeira informação, eu troquei de por hora a cada 2 horas. Então, eu posso dizer o seguinte. A nossa referência está igual. 96 pequenos é o mesmo que 15 grandes. Ok? Agora, meus queridos, eu vou simplificar por 3 dos dois lados. Eu vou simplificar por 3 dos dois lados. Então, 96 pequeno dividido por 3 vai dar 32
pequenos é igual a 5 grandes. Ok? 32 pequenos é igual a 5 grandes. Agora entenda bem. Como ele quer fazer? Ele quer, ó, 4.176 pequenos, mais 345 grandes. Qual que nós vamos fazer aqui primeiro, queridos? Vamos pegar esses 4.176, vamos deixar ele tudo em função de grande, ok? Tudo em função de grande. Então, como assim, professor? O que você quer fazer? Eu quero fazer o seguinte. Se 32 pequenos corresponde a 5 grandes, 4.176 pequenos vão corresponder a quantos grandes? Ah, professor, estou entendendo, a ideia é sua. Então, olha só, se eu multiplicar em cruz, eu vou ter assim, ó, 32x é igual a 4.176 vezes 5, ok? 4.176 vezes 5. Então, x vai ser igual a 20.880 dividido por 32, ok? Se eu dividir por 32, eu vou encontrar 652,5, ok? Grandes. Ah, professor, então peraí. Então significa dizer que 4.176 pequenos, 4.176 pequenos, certo, gente? 4.176 pequenos vai corresponder a 652,5 grandes, que é o que eu vou colocar aqui, ó. 652,5 grandes. Então, 652,5 somado com 345 me dá um total de 997,5 grandes. Tá? 997,5. Então, agora vamos lá, querido. Continuando aqui o raciocínio. Bom, vou chamar D de doceiro, ó. Eu tenho um doceiro para fazer 15 doces grandes, ok? Em 2 horas. Quantos doceiros eu preciso para fazer 997,5 grandes em 7 horas? Ok? Bom, quem está em cima do X eu sempre marco, eu vou marcar aí com a janelinha, ó. E agora o restante das marcações tem que ser feitas as perguntas para o X. Então veja bem, aqui é para confeccionar, ou seja, fabricar doces. Se 15 doces grandes eu preciso de um doceiro, 997,5 grandes, eu vou precisar de mais ou menos doceiros? A sua resposta vai ser mais. Quando a sua resposta for mais, você coloca a bolinha no maior, ok? Agora, se em 2 horas eu preciso de um doceiro para fabricar, em 7 horas eu vou precisar de... Se eu aumentei a quantidade de horas, significa eu diminuir o número de doceiros. Se eu diminuir, eu vou colocar bolinha no menor, ok? Cuidado com isso. Se você tiver dúvida, é só ir na playlist exercícios de regra de 3. Então vamos lá agora. X igual. Pega todo mundo que está marcado. Quem está marcado é o 1.
é o 997,5 e quem está marcado é o 2. Dividido por quem não está marcado. Quem não está marcado? O 15. E quem não está marcado é o 7. Ok? Então, quem não está marcado é o 15 e o 7. Então, agora nós vamos fazer lá. X igual 997,5 vezes 2, meus queridos, dá 1.995. E 15 vezes 7 dá 105. 1.995 por 105 dá 19. Então, o número mínimo de doceiros que devem trabalhar é 19, alternativa B. Questão maravilhosa, ok? Vamos lá, mais um probleminha. Uma jarra já contém 2 litros, ó. Uma jarra já contém 2 litros de suco de uva. Então, a jarra contém 2 litros. E 2 litros é o mesmo que 2.000 ml. Dentro desses 2 litros, ele diz que 10% é de água. Então, dentro dos 2.000 ml, eu tenho água, 10%, e 10% vai dar 200 ml. E o restante vai ser suco concentrado, que é os 90%, que dá 1.800 ml. Ok? Vem comigo. Uma garrafa, olha que interessante, contém 3 litros de suco de uva. Então, uma garrafa agora. Ah, professor, agora está falando uma garrafa que contém 3 litros. Esses 3 litros são 3.000 ml, onde possui 20% de água e 20% de 3.000 dá 600 ml. E eu tenho o restante 80% de suco, que dá 2.400 ml. Bom, até agora foi só ajeitando as informações. O texto diz para o preparo, meus queridos, cuidado aqui, para o preparo, ó, para o preparo de 5 litros de suco de uva, em que 30% é água. Ah, tá, então ele quer preparar, ele quer, ó, quer. O que ele quer? Vamos lá, essa é a informação principal, ele quer preparar 5 litros. Ele quer preparar 5 litros, que é o mesmo que 5.000 ml. E ele quer o que, queridos? Que esse suco tenha 30% de água, ou seja, 1.500 ml. E o restante ele quer, então, suco, que vai ser 70%, que dá 3.500 ml. O que ele quer, queridos? Olha agora, cuidado aqui. Podemos despejar na jarra. Ah, professor, então ele vai usar como referência a jarra. Exatamente isso, ele vai colocar na jarra um certo volume do suco de garrafa com um certo volume de água do filtro. Toda vez que eu for misturar, tá certo? Não vou misturar na jarra, veja bem, a jarra tá aqui agora, ó. Vamos fazer o desenho da jarra aqui, ó. Dentro da jarra, aqui a jarra, o que ela já tem na jarra? Ah, a jarra já tem 200 ml de água. Então, vamos colocar aqui, ó, água. Só A de água. Ela tem 200 ml. Tá? A de água, 200 ml.
E o que ela tem de suco? De suco, ela já tem 1.800 ml. Ok? Até agora ela já tem os 2.000 ml. Mas agora ele quer misturar. Então, queridos, o que vou precisar colocar aqui? Entenda bem. Ele quer que tenha 1.500 de água. Quer dizer, falta colocar lá dentro. Está faltando aqui dentro. Ó. Falta aqui dentro. Falta. Falta o quê, queridos? Para 1.500 falta de água. Ah, professor, falta 1.300 ml de água. Ok? E falta, então, 1.700 ml de suco. Para respeitar o que ele quer que aconteça. Ó. Ele quer que aconteça isso. Então, em relação a esse aqui, ó, quer dizer, 1.500 é o que eu quero de água. Como eu tenho 200, falta 1.300 de água. Se eu quero 3.500 ml de suco, como eu tenho 1.800, falta 1.700. Mas de onde ele vai tirar? Ele vai tirar aqui da garrafa. Ele fala aqui, ó. Podemos despejar na jarra um certo volume do suco da garrafa, ó. Ah, ele vai tirar da garrafa. Mas olha, queridos, que coisa interessante aqui. Eu preciso que você entenda, por favor. Quando eu for tirar algo da garrafa, tá certo? A garrafa está com uma mistura. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de tirar, como está misturado, esse suco de 3 litros é uma mistura. Essa mistura contém o quê? Contém de água, ó. Água está para suco. Entenda bem isso. Eu tenho 20% de água, ok? Vou colocar aqui, ó, 20% de água. E eu tenho, então, 80% de suco. Certinho? Que se eu simplificar isso aqui, dá uma parte de água e por 20 vai dar 4 partes de suco. Ok? Ó, e isso é extremamente importante. Então, eu tenho uma parte de água e 4 partes de suco. Aqui onde? Na garrafa. Como eu preciso, olha só que interessante. Eu só estou precisando de 1.700 ml dessa água aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que 4 partes, olha só, eu vou precisar só de 1.700 ml dessa garrafa de suco. Então, eu posso dizer o seguinte, como eu tenho que mandar proporcionalmente, vem comigo aqui, ó. Então, como o suco é 4 partes, ó, 4 partes. Quanto que eu vou tirar de lá? Como eu tenho mais, ó, eu tenho 2.400 ml, mas quanto que eu preciso mandar para dentro? Só 1.700, então 4 partes é igual a 1.700. Então, uma parte é igual a 1.700 dividido por 4, ok? Então vamos lá, ele vai tirar só uma proporção daí, uma parte daí, porque ele não quer todo o suco, ele só quer 1.700. Então, se eu dividir 1.700 por 4, uma parte vai dar 425 ml. Ou seja, se uma parte é 425 ml, aqui dessa garrafa está indo para cá, ó, entenda bem o que está acontecendo. Vou até mudar a cor aqui, ó. Eu vou até mudar a cor, vou pôr de preto para você entender bem. Eu preciso que você entenda. Tá certo? Então eu quero que você entenda bem aqui, ó. Aqui dessa garrafa está indo 1.700 ml dessa garrafa aqui, ó, que é 2.400, está indo proporcionalmente de suco. Está vindo o próprio 1.700 que ele pediu. Ok? E proporcionalmente de água, vamos colocar aqui para baixo, ó, esse aqui, ó, de água, proporcionalmente de água, como está indo apenas uma parte, está vindo 425 ml. Ah, professor, mas eu não podia já lançar tudo não, porque tem que ser proporcional, ok? Então, olha só que interessante. Veja, fique, eu tenho 200 ml de água e agora eu tenho mais 425. Então, de suco já está resolvido. O 1.700 que precisava, ok, ó, já está pronto. Ah, professor, peraí. Se a água ao todo é 1.300 que você precisa, que ainda faltava, você conseguiu mandar só 425,
Significa dizer, queridos, que eu vou ter que tirar, de onde? Do filtro. Eu terei que tirar 875 mililitros do filtro. E 875 mililitros está na alternativa E. Um produto foi comprado para ser pago em 3 vezes. Uma entrada à vista, sem incidência de juros, e outras 2 parcelas a prazo, sendo uma no mês seguinte e a outra 2 meses depois da compra. O cliente podia escolher quanto pagar na primeira parcela, mas deveria quitar o pagamento na segunda. A cada mês incidiram juros de 10% sobre o saldo devedor. Se tanto a entrada como as parcelas pagas forem iguais a 605, o valor desse produto à vista está compreendido entre. Certo, queridos? Então vamos lá, vamos fazer aqui um fluxozinho de caixa. Ele deu que na data 0, ele pagou uma parcela aqui de entrada 605, ok? Depois, no primeiro mês, ele pagou mais 605. E depois, no segundo mês, ele pagou também mais 605. Beleza? Entenda bem o que está acontecendo. Aqui é o número 1, ó, um mês. Aqui é o período, tá bom? Ó. Meses. O que eu quero que você entenda, queridos? Nós vamos aqui, ó, nesse problema, fazer o seguinte. 605 é na data de um mês. Já está com esse 605 já está acumulado, tá certo? Um juros de 10%. Entenda bem. O problema diz que quando sobre o saldo devedor foi ocorrido o quê? 10% de juros. Então aqui teve 10% em cima. E esse 605, então, está com 10% em cima. Agora, olha que interessante. Se ele está com 10% em cima, se na data 0 é 605, na data 1 é 605, quer dizer, já está acumulado os juros, para você fazer a volta aqui, ó, o retorno aqui, ó, você vai pegar esse 605 e vai dividir pelo coeficiente, ou seja, 10% em coeficiente é o mesmo que, então vamos lá, ó, 10% em coeficiente é o mesmo que 1,1. Ok? Professor, por que 1,1? 1 que representa a parte do meu capital, mais 10%, que em decimal é 0,1. Então, 10% em coeficiente, tá? Você vai chamar de 1,1. Então, isso aqui, 1,1, vai ser para o primeiro mês. Para o segundo mês, são o que, queridos? 10%, depois mais 10%. Ok? Então seria, se um mês é 1,10, se um mês é 1,10, 1,10 vezes 1,10 por ser 2 meses, o coeficiente então vai ser o quê, queridos? 1,21. Isso aqui então representa 2 meses. O que eu vou fazer então? Esse primeiro 605 foi de um mês só. Esse primeiro 605 fazendo a volta foi só um mês. Ok? Esse outro 605 para fazer a volta aqui na data 0 foram 2 meses. Ah, professor, peraí. Então entenda bem, quando eu faço a volta, ok? Quando eu faço a volta num problema onde o acumulado é sobre o saldo devedor, então vamos lá. O primeiro 605 foi de um mês. Eu vou dividir pelo coeficiente. Um mês eu divido por qual coeficiente? 1,10. Ah, professor, estou entendendo. Então 605
dividido por 1,10, você encontra 550. Ok? 550. Então, esse primeiro aqui, 605, na data zero, valeria 550. Você vai pegar agora o seu segundo, 605 também, só que você vai ter que voltar quantos meses? São 2, e 2 meses você vai dividir por quanto? Por 1,21. Quando eu divido 605 por 1,21, eu encontro exatamente R$500. Então, meu querido, o que acontece? A pergunta dele é o valor desse produto à vista. Então, na data zero, vamos colocar aqui, ó, zero é a data. Ó, a gente chama isso aqui, para quem trabalha, faz exercício de juro composto, a gente trabalha muito esse nome. Ó. Na data zero, que foi a data da compra, ele deu uma entrada de 605, ok? Na data 1, que é o primeiro pagamento dele, o 605, mas jogando na data 0 vai valer quanto? 550. E a data 2, que é o segundo mês, o pagamento de 605 jogado para a data 0, pelos cálculos, deu 500. Somando tudo, queridos, somando tudo, vai dar 1.655. 1.655 está entre 1.650 e 1.700. Alternativa D, ok? Alternativa D. Então veja só o que aconteceu aqui, ó. Em uma escola, todos os seus 320 alunos colecionam figurinhas. A média dos números de figurinhas era 30. Queridos, toda vez que você tiver a média, ele está dizendo que a média dos números de alunos, ou seja, a média de 320 alunos é igual a 30. Eu quero que você entenda assim. Toda vez que eu tiver a média, a primeira coisa que eu vou gerar é a soma. Então, a soma desses 320, querido, se você tiver dúvida em média, é só procurar uma playlist de média no canal que você vai ficar craque. Mas vamos lá, ó. Se a média de 320 alunos é 30, então a soma desses 320 vai ser 30 vezes 320. E 30 vezes 320 dá 9.600. Ok? Então, a soma de todas, tá certo? As figurinhas vai dar 9.600 figurinhas. Em uma campanha publicitária, uma editora deu 8 figurinhas para cada aluno da educação infantil, 16 figurinhas para cada aluno do ensino fundamental. Então, nós temos lá infantil, tá certo? Fundamental e médio. Ok? Infantil, fundamental e médio. Ele diz, ok? Vamos lá, ele deu 16 figurinhas para cada um do ensino fundamental, 32 figurinhas para cada um do ensino médio e 8 figurinhas para a educação infantil. Mas vamos lá. E a média do número de figurinhas por aluno passou a ser 47. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Seu número de alunos do ensino médio é igual ao número de alunos do ensino fundamental. Aqui, ó, isso é importante. Então, eu vou dizer que eu tenho X aluno no fundamental. Como é igual no médio, eu também vou chamar de X. Mas o segredo está aqui, querido. Se o meu total são 320, então, infantil eu não vou chamar de Y, eu vou chamar de 320 menos 2x. Professor, 320 menos 2x? Exatamente isso, 320 menos 2x. Então, vamos comigo aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Vem comigo aqui, por favor. Olha só que coisa linda. Ele diz que a média do número de figurinhas por aluno passou a ser igual a 47. Bom, meus queridos, se a média desses 320 alunos passou a ser 47, nós vamos entender uma coisa já aqui, ó. A soma desses 320 alunos, essa nova soma, vai ser 47 vezes
47 vezes 320, que dá 15.040. Significa, queridos, que na campanha, entenda bem isso, então a nova soma deu 15.040. Então se eu pegar agora 15.040 e subtrair de 9.600, se eu subtrair de 9.600, eu vou encontrar um total de 5.440. E eu vou mudar para a cor vermelha para você entender. Esse 5.440 foi por causa da campanha publicitária. Foi a campanha publicitária. Então olha só o que vai acontecer agora. A campanha deu esse 5.440. Mas veja bem, eu tenho... E ele deu assim, 8 figurinhas para educação infantil. Então, a educação infantil teve 8. Ó, 8 figurinhas para cada aluno da educação infantil. E quantos alunos tem na educação infantil? 320 menos 2x. Aí a campanha também diz que deu, vamos lá, 16 figurinhas para o ensino fundamental. 16, ensino fundamental, chamei de x. E deu mais 32 figurinhas para cada aluno do ensino médio. 32 figurinhas para cada aluno do ensino médio. Todo esse total de figurinhas na campanha deu 5.440. Ok até aí, queridos? Agora nós vamos fazer o quê? Nós iremos fazer a distributiva. Se eu fizer essa distributiva aqui, 8 vezes 320, eu vou encontrar 2.560 menos 16x mais 16x mais 32x. Tudo isso é igual a 5.440. Esse 16x dá para se cortar, né? Ó, menos 16x eu corto com 16. Então vai ficar assim, 32x, vai ficar 32x é igual a 5.440 diminuído de 2.560. Ok, queridos? Então isso me dá que x é igual a 2.880 dividido por 32. Dividido por 32. E quando eu divido por 32, eu encontro x igual a 90. Ok? A pergunta dele é o número de alunos da educação infantil. A educação infantil, vamos pegar aqui, ó. A educação infantil é 320 menos 2 vezes o x que encontramos, que vale 90. Então, vai dar 320 menos 180. E 320 menos 180 dá 140. E 140 está na alternativa C, de corajoso. Próxima questão. Bernardo tem 14 carrinhos a menos que André. Então, os personagens Bernardo eu vou chamar de B. Ok? Ele diz que Bernardo tem 14 carrinhos a menos que André. Bom, queridos, se Bernardo tem 14 carrinhos a menos que André e Carlos tem 17 carrinhos a menos que André. Bom, vamos comigo. Se Bernardo tem 14 carrinhos a menos que André, significa que André tem 14 carrinhos a mais que Bernardo. Então, eu vou chamar Bernardo de X. Se Bernardo tem 14 carrinhos a menos que André, significa então que André tem 14 carrinhos a mais que o Bernardo. Ok? André tem 17 carrinhos a mais que Carlos. O André é X mais 14. Tá certo?
Então, o Carlos tem 17 carrinhos a menos. É isso que significa. Então, tá aqui. Queridos, aqui fica x do mesmo jeito. X mais 14. Eu ia fazer invertido aqui, queridos, mas deixei aqui porque, ó, mais 14 menos 17 dá menos 3. Vai ficar um número mais tranquilo para trabalhar, ok? Ah, professor, volta tudo aí que eu fiquei em dúvida. De novo, eu chamei como referencial o Bernardo, tá bom? Ó, o Bernardo chamei de X. Bernardo tem 14 carrinhos a menos que André. Se Bernardo tem 14 carrinhos a menos que André, significa que André tem 14 carrinhos a mais que Bernardo, ok? Carlos tem 17 carrinhos a menos que André. Como eu chamei aqui, eu já sei que o André é X mais 14, então significa que o Carlos tem 17 carrinhos a menos que o André, não que o Bernardo. Por isso que o X mais 14, que é o André, menos 17. Então ficou X, X mais 14 e X menos 3. Ok? Se o produto entre o número de carrinhos de Bernardo e de Carlos é 208, produto é uma multiplicação. Bernardo vezes Carlos, 208. Ok? Bernardo é X. Carlos é X menos 3. O produto deles é 208. Queridos, segredo. Em vez de você inventar de cair numa equação de segundo grau, você vai fazer diferente. Olha o que você vai fazer. Você vai fatorar o 208. Quando você fatora o 208 por 2, dá 104. 104 por 2 dá 52. Por 2 dá 26. Por 2 dá 13. E por 13 dá 1. Ok? O que eu fiz? Eu fatorei. O que acontece? Coloca ele na ordenzinha aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 13. O produto disso aqui tudo é o 208. Só que ele diz que a diferença, dois números cuja diferença é 3. Olha que interessante. Se eu pegar esses 4 números aqui, ó, e multiplicar, dá 16. Ah, professor, dois números que multiplicado dá 16, cuja diferença é 3. Ah, então é 16 e 13 os números. Isso. Esse seu X aqui que eu vou colocar de vermelho, esse seu X é 16 e esse aqui é 13. Aí ele pergunta assim, esses três meninos têm juntos um total de carrinho igual a... Opa, boa, vamos terminar. Opa, fiz um risco aqui todo torto. Vou fazer um risco melhor. Então, meu querido, sabemos bem que o Bernardo, que é o B, ele tem X carrinhos, ok? X carrinhos. O Bernardo tem X carrinhos. Então vem comigo. O Bernardo tem 16, que é o que eu encontrei aqui, ó. Bernardo 16. O Carlos, que eu já tinha encontrado também, tinha 13. E o André, queridos, o André tem 14 carrinhos a mais que o Bernardo. 16 mais 14. Então o André tem quanto, queridos? Tem 30. Então o total vai ser quanto? 16 com mais 13, 29, com mais 30, total 59. 59 não está aparecendo aqui no nosso desenho, mas está na alternativa E, tá bom, queridos? Desculpa aqui que não saiu. Alternativa E, 59. Gabriela, Rafaela e Márcia organizaram vários arquivos para uma tia.
Cada uma delas organizou a mesma quantidade de arquivos e ficou combinado que elas dividiriam 1.245 em partes inversamente proporcionais ao tempo que cada uma levou na organização. Marcela ganhou 300 e o tempo trabalhado por Gabriela foi 80% do tempo que Rafaela trabalhou. Meu Deus, vamos pensar comigo, queridos. Elas dividiram um prêmio, tá certo? O total foi de 1.245. Só que a Marcela, tá certo? A Marcela, o texto diz que ganhou 300. Então, se eu tirar 1.245 de 300, resta para mim 945. Esses 945 ficou para Gabriela e ficou para Rafaela. Ah, professor, então esse dinheiro foi dividido por essas duas. Sim, foi dividido para as duas. Beleza? Então ele fala que foi em partes inversamente proporcional. E o que mais? Que o tempo trabalhado por Gabriela foi 80% da Rafaela. Vamos dizer, queridos, que a Rafaela, como fala em porcentagem e não fala mais nada, eu vou dar um valor fictício para a Rafaela de 100 partes. Ok? A Gabriela vai ser 80% de 100, 80 partes. Tudo certo até aí, meus queridos? Vamos lá, vamos continuar que nós estamos do meio para o fim. O que nós podemos dizer aqui? Se são inversamente proporcionais, algo lindo vai ter que acontecer aqui, certo? Então, se é inversamente proporcional, o que vai acontecer aqui? Primeiro que eu posso simplificar esse 80, esse 100 por 20. Se eu simplificar 80 por 20, dá 4 partes e 100 por 20, 5 partes. Tudo bem até aí, queridos? Agora vem comigo. Toda vez que o problema for de inversamente proporcional, toda vez que for inversamente proporcional, tá certo? O que você vai fazer? O MMC do número 4 e 5. Porque ele vai ser inversamente proporcional a 4 e 5. Como é inversamente proporcional, o mínimo de 4 e 5 dá 20. Aí o que você faz? 20 dividido por 4 dá 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, meus queridos, vamos lá. Se é inversamente proporcional, você vai fazer a inversão aqui. O MMC de 4 e 5 deu 20. 20 dividido por 4 deu 5. E 20 dividido por 5 deu 4. Ok? Então, significa, quem é a sua primeira, né? 4 partes? Quem tinha 4 ficou com quanto? Ah, ficou com 5. Então, meu querido, a Gabriela ficou então com 5 partes e a Rafaela eu vou melhorar aqui, a Rafaela, aí você pode ter perguntado assim para mim, mas professor, você gastou tempo à toa, desnecessário, tá? Então depois de inverter, se é inversamente proporcional e for 2, então é só inverter, quem é 4 fica com 5, quem é 5 fica com 4. Queridos, eu concordo plenamente com você, quando são 2 e quando for 3. Então eu já estou te ensinando uma técnica que não serve só para 2, serve para todo mundo, entende? Por isso que eu fico preocupado em fazer tudo certinho. 5 mais 4, 9. Essas 9 partes, então, vale quanto? Vale 945. Ok?
Então, uma parte vai ser igual a 945 dividido por 9. E 945 dividido por 9 dá 105. A pergunta dele é, Gabriela recebeu por esse trabalho. Então, a Gabriela recebeu 5 vezes 105. Ok? E isso dá 525, que está na alternativa D. Dois triângulos isósceles possuem um lado em comum. Bom, triângulo isósceles, queridos, é aqueles que têm lados iguais. No caso, 5 e 5. Significa que esse triângulo que está pintado de cinza são isósceles. X e X. Esse triângulo menorzinho em branco também é isósceles. Quer dizer, eu tenho um triângulo em branco e um triângulo grande que tem um cinza e um branco dentro dele. Ok? Por isso que ele diz que o perímetro do triângulo maior é 16. Perímetro é o quê? É o contorno da figura, soma de todos os lados. Então, triângulo maior, vamos dizer aqui, ó, vamos demarcar para você entender. O triângulo maior vai dar aqui, ó, desse ponto vermelhinho até esse. E até esse. Se eu dar letras, ó, A, B e C. Esse é o seu triângulo maior. Ok? O seu triângulo menor, vamos dar aqui, fica BC, vamos chamar aqui de D, ó. Ah, professor, então BCD é o seu triângulo menor. Exatamente isso. Ok? Bom, como é isósceles, que todo triângulo isósceles, quando eu corto ele no meio, olha só que interessante. Cortei ele no meio certinho, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que de B, vou chamar aqui de ponto E agora, ó. De B até E vai medir 3 e de E até C também vai medir 3. Ok? Significa, queridos, que nós temos um triângulo grande, um triângulo maior, que eu vou fazer um desenho aqui, um rabisquinho aqui para você entender, que vai de A, B, C, ó. Esse é o seu maior, onde de B até C vale 6. E eu aqui preciso descobrir quem é essa altura que eu vou chamar de Hzão. Só que ele diz para nós, ok? Que aqui eu também tenho essa medida que vale 5 e essa medida que vale 5. Ele diz para nós que a região sombreada, tá certo? Essa região sombreada, que eu vou fazer o seguinte, ó, esse triângulo menor, que eu vou fazer ele aqui do lado, que é BDC, B, D e C, eu vou falar que a altura dele é Hzinho, tá bom? Então, esse triângulo menor aqui também vale 6. Ok até aí, queridos? Vem comigo aqui. Então, olha só que interessante. Se eu pegar só um lado desse triângulo, também esse triângulo maior virou 2, ó, porque aqui vale 90 graus. Ó, que é de A, B, que é o ponto E, ó. Tá sabendo que 6 é tudo isso aqui. Ok? Mas olha que interessante. Essa medidinha aqui, ó, de B até E, vale 3. Ok, ó? Vale 3, ó. Ah, peraí, professor. Então, peraí, essa medidinha que você está falando, vamos pegar aqui para você entender. Eu preciso que você entenda bem, ok? Eu preciso que você entenda bem, porque aqui vale 3, ó. De B até E vale 3, essa medida aqui vale 3, e essa medida aqui também vale 3, ok? Então, vem comigo. Vou pintar aqui, tracejar de vermelho para você entender. Você está enxergando que aqui formou um triângulo retângulo, queridos? Triângulo retângulo, onde as dimensões, a hipotenusa é 5, o cateto é 3 e a altura. Então, vamos pegar esse triângulo retângulo, vamos colocar ele aqui para você entender, ó.
Estou fazendo passo a passo para que você entenda, queridos, o que está acontecendo aqui, ó. Desculpa o desenho aqui na mesa digitalizada, eu não consigo ainda fazer retinho, não dá. Então esse aqui vale 3. Deitei, tá vendo? Aqui é a altura. E aqui é 5, ok? Que é esse triângulo aqui que veio para cá, ó. Ah, professor. Aí veja bem, um triângulo retângulo, quando uma medida vale 3 e a outra vale 5, eu garanto que essa aqui vai valer 4. Ok? Então pronto. Por quê? Se você não conhece essa aula, procure na playlist, queridos, a técnica que eu ensinei, o que eu batizei de regra do pedreiro, tá bom? Então lá você vai aprender a fazer o triângulo retângulo de uma forma bonita. Você pode fazer com 3, 4 e 5, são com alguns casos, ó. Quando eu tenho cateto 3, tá certo? Cateto 4, tá? Quando eu, por exemplo, eu conheço 5 e conheço 3, é certeza que o outro é 4. O outro caso que você tem é 5, 12 e 13. E o outro caso que você tem é 7, 24 e 25. Tá bom? Mas eu vou me deter só o 3, 4, 5, que eu não quero fugir da ideia. Mas isso aqui você pode procurar na playlist. Eu batizei isso aqui de regra do pedreiro, ok? Volta para cá então, queridos. Então nós já sabemos que a altura desse triângulo grande aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho aqui nesse lado, para você entender, essa altura todinha aqui, ó, vale 4. Tá bom? Então olha que interessante, a altura todinha vale 4. Então, meu querido, se eu pegar agora esse menor e tracejar ele aqui, olha o menor, eu vou chamar aqui de Hzinho. Hzinho, ok? Que tá aqui já, ó. Ah, professor, então peraí. Então, a área desse menor vai ser base. Qual que é a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. E ele diz que a área da região sombreada é 9, ok? A área da região sombreada é 9. Mas vamos achar a área desse aqui total, ó, desse grande aqui primeiro, ó. Vai ser base vezes a altura dividido por 2, ok? Então vamos ver quanto vale. Quanto vale a base? 6. Quanto que vale a altura, que é a Hzão que eu encontrei aqui? 4. Dividido por 2. 6 vezes 4, 24. Por 2, 12. Então, essa aqui é a área do triângulo maior. Que no nosso caso é o triângulo BAC. BAC. Então vale 12. Ok? Agora, meu querido, se eu pegar a área do triângulo maior e subtrair da área sombreada, que é 9, o que me sobra aqui é a área do triângulo menor. E a área do triângulo menor, que triângulo é esse? BDC, que vai ser igual a 3. Ok? Então, qual é o triângulo menor? Ah, professor, então peraí, professor, vamos devagar aqui para entender. A área do triângulo menor, queridos, que está aqui, ó, vai ser base, que é esse aqui agora, base vezes a altura dividido por 2 é igual a 3. 6 dividido por 2 vai dar 3Hzinho é igual a 3. Hzinho vai ser igual a 1. Ah, professor, você acabou de achar a altura do triângulo pequenininho. Por que você precisou fazer isso? Eu explico agora. A pergunta dele é a medida de x. Ok, queridos? Então agora o que você vai fazer? Nós vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Esse aqui agora, tá certo? Ó? Vamos comigo aqui. Nós tínhamos pego aquela hora o 5, tá bom? Nós pegamos esse 5, esse 3 e tal. Foi dessa parte aqui, ó. Desse triângulo grande todinho aqui, ó. Esse aqui, ó, vamos colocar para você entender de onde eu tirei.
Aqui, ok, ó. Aqui era o seu E. Aqui era o seu A. E aqui era o seu B. Ok? Agora nós vamos fazer desse triângulo pequenininho aqui, ó. Vamos fazer ele pequenininho aqui, ó. Ah, professor, tem que tomar muito cuidado que é cheio de detalhes. Sim. Ó, aqui, ó. Esse é o Hzinho, ó. Agora eu tô falando do triângulo D, E, B. Então, esse Hzinho aqui, tá certo? Eu descobri que ele vale 1. Ah, essa medida aqui vale 3. E ele quer saber quem é esse x aqui. Oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 9 mais 1. X ao quadrado é igual a 10. X é igual a raiz de 10. Raiz de 10 está na alternativa A. Então vamos continuar, queridos. Se esse heptágono, que tem 7 lados, a soma dos ângulos internos deles, ou seja, a soma desses 7 lados é 900, e 2 lados conhecidos, ó, e o ângulo interno desse mede 123 e o outro 77, quer dizer, os outros 5, então, os outros 5 que estão desconhecidos, vai ser 900 menos 123 menos 77. E isso vai dar, então, para nós 700. Esses 5 desconhecidos, queridos, ele dizia os outros 5 ângulos desse heptágono estão ordenados em sequência do menor para o maior, onde a diferença entre 2 ângulos consecutivos é 22. Então, eu posso falar que esses 5 aqui, ó, vou chamar o primeiro de x, se a diferença é 22, o segundo vai ser x mais 22. Se é consecutivo, o próximo a diferença é 22, então vai ser x mais 44. Se a diferença é 22, o próximo é x mais 66. 1, 2, 3, 4, falta 1. X mais 88. Então, primeiro é x, segundo é x mais 22, x mais 44, x mais 66 e x mais 88, e tudo isso é igual a 700. 1, 2, 3, 4, 5x, mais, se eu somar, queridos, 88 com 22 dá 110, vai dar 110 mais 110 dá 220, a soma de tudo isso aqui, ó. Então, se eu somar, vai dar 220, você pode somar aí que você vai chegar nesse resultado. Ok? Então, eu vou ter que 5x é igual a 700 menos 220. 220. Então, 5x é igual a 480. Então, x vai ser igual a 480 dividido por 5. E quando eu divido 480 por 5, eu encontro, então, 96. A pergunta dele é o menor ângulo interno desse heptágono. Queridos, eu vou colocar todos aqui para você entender, para você não cair numa armadilha, ok? Ó, você vai, eu fiz tudo errado. Não, queridos. Se eu colocar em ordem crescente, vamos colocar em ordem crescente aqui, ó, só para você entender. O 7, só para você entender. Se eu colocar em ordem crescente, de todos os 7, o meu menor é 77. Então vai ficar assim, 77. O meu segundo seria 96. E aí eu vou pegar 96, que é o meu segundo menor, que é 96. Depois eu vou somar 96 com mais 22. Ok, queridos? 96 com 22. Você encontra, então, 118. 118 mais 22, você encontraria 150, 140.
certo? Só que antes desse 140, você intercalaria, queridos, esse 123 aqui, ó. Ah, professor, então aqui seria 123, 140, 162, 162, e aí o último, 184. E aí, se você somar todos esses números, com certeza você encontra o 900. Como ele pediu o menor, foi o que eu falei para vocês, o menor, 77, que está na alternativa I. Meu querido, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, se não for inscrito ainda. Compartilhe com seus amigos essa prova para quem vai fazer o concurso de Guararapes. É uma prova excelente, essa prova foi realmente excelente. Valeu!